Foxes, aqui é a Amy e hoje eu vim trazer 10 dicas pra você ler mais. Se você ainda não conhece o canal, não esquece de se inscrever no botãozinho aqui embaixo e já deixa aquele like que ajuda muito na divulgação do vídeo. Não esqueçam também que está tendo um super sorteio lá no blog e o endereço é esse aqui e já tem o endereço direto pro sorteio embaixo aqui na descrição do vídeo. Então, muita gente não entende como eu consigo ler tantos livros. E na verdade eu não acho que eu leio tantos livros assim, porque a minha média é de 4 livros por mês. E em alguns meses especiais que eu acabo conseguindo mais tempo, eu chego a ler até uns 6, 7, setembro eu consegui ler 9 livros. Mas para muitas pessoas isso é uma grande quantidade e várias pessoas me perguntam como fazer para ler mais. Existem muitos vídeos aqui no YouTube de muitos youtubers diferentes, com dicas diferentes de como você consegue ler mais por mais tempo, com mais quantidade de livros por mês. Eu vou dizer aqui o que eu faço e o que me ajuda a manter essa meta de 4 livros por mês no mínimo. Então, número 1, tenha sempre 2 livros com você. Se não tem como ter 2, tenha pelo menos sempre um sempre junto contigo. Porque sempre vai ter um tempinho durante o dia que tu não vai fazer nada por uns 5 a 10, 20 minutos e tu vai conseguir ler nesse tempinho. Eu aconselho que tu tenha 2 livros. Por quê? Porque às vezes a gente enche o saco de uma história ou ela tá meio boba, a gente quer diferenciar, ou às vezes a gente pode ficar com aquela ressaca literária e aí a gente pode trocar para outra história. Número 2, aprenda a ler em qualquer lugar. Gente, qualquer lugar é lugar de ler. Em pé no trem é lugar de ler. No ônibus é lugar de ler. Em pé fazendo nada no trabalho é lugar de ler também. Aprenda a ler em qualquer lugar e por qualquer tempo. Se tem 5 minutos, lê nesses 5 minutos. Isso vai te ajudar a manter a meta que tu quer de livros no final do mês. Algumas pessoas conseguem ler até 5 páginas em 5 minutos. E a 3 também é relacionada a isso, que é ler em qualquer momento. Então, sobrou um tempinho, ao invés de ir pro Facebook e ficar chateado com a notícia dos outros, vai ler um livro. Tá no intervalo do trabalho, ao invés de ficar ali no Instagram, ver uma série, ver algo no Netflix, pega um livro pra ler. Se tu tem a meta de ler um livro, né? Aprende a ler com barulho na volta, aprende a ler em pé, vai ver que o teu número de páginas no final do dia vai aumentar consideravelmente. Número 4. Leia o que você gosta e intercale entre as histórias, se possível. Então, se geralmente tu tem a meta de ler 2 livros por mês e quer aumentar para 4 livros por mês, então pega 2 histórias que tu gosta muito pra intercalar com aquelas histórias que tu já tá lendo durante o mês. Se tu tá lendo um livro que é meio chato ou algum livro que tá dando uma pequena dor de cabeça, dá uma parada nele em um dia e lê algo que tu gosta entre a leitura desse livro. Isso vai fazer com que tu não entre na famosa ressaca literária. Eu nunca tive ressaca literária, porque geralmente quando eu leio um livro que é muito pesado, que eu não gostei, ou que eu tô assim, tipo, meio chateada com a história, eu decido pegar algo leve que eu tô acostumada a ler, e isso me faz não criar a ressaca literária, né? Eu entro já em uma nova história, que eu já tô meio acostumada com um tipo de universo que eu já gosto, e continuo lendo outros livros depois. Então intercale histórias pesadas com histórias leves que tu já tá acostumado a ler, de um gênero que tu gosta. Número 5. Intercale séries com livros únicos. Então se tu vai ler uma série que é muito longa e tem muitos livros, tu pode acabar se enjoando da história em algum momento, mesmo que seja uma série muito boa. Em vez de pegar o segundo livro da série na sequência ou o terceiro livro da série na sequência, intercala com livros únicos. Então eu vou pegar a série Jogos Vorazes, ou a série Maze Runner, ou a série Harry Potter, eu vou ler o primeiro livro, ao invés de ir direto pro segundo, eu vou ler um livro único, e depois eu vou ir pro segundo. Ao invés de ir pro terceiro direto, eu vou ler outro livro único. E assim eu vou dividindo mais o meu tempo e vou aproveitando outras histórias no meio. E eu não fico com aquela coisa de, nossa, eu só tô lendo isso, eu não tô lendo diversidade, eu não vou ficar com ressaca literária por estar lendo a mesma história por muito tempo. Eu me sinto bem melhor fazendo isso. E eu acho que é muito válido a gente experimentar fazer isso, pra não ficar com aquela coisa focada numa história só. E às vezes a gente fica se cobrando, principalmente pessoas que têm muitos parceiros ou muitas outras editoras que fazem parceria, ficam se cobrando que estão lendo só uma história e tá demorando muito tempo por ter muitos livros.
6. Estipule metas de páginas ou capítulos. Todo livro novo que eu pego, eu vejo a quantidade de capítulos ou a quantidade de páginas e eu divido elas durante os dias para saber em quanto tempo eu posso ler aquele livro. Geralmente eu tento dividir o máximo possível, porque eu não sou uma pessoa que tem muito tempo, principalmente agora que eu voltei a trabalhar depois da licença maternidade. Então eu divido o máximo possível. Então uma meta de 3 capítulos por dia pode me fazer ler um livro em 9 dias, por exemplo. Em alguns dias eu vou tentar ler 4 capítulos, em alguns dias eu posso ler 2 ou até mesmo 5 capítulos, se eu tiver em um dia que eu tenho bastante tempo. E isso vai fazer com que eu mantenha aquela meta. Então, se eu li 2 capítulos hoje, eu preciso ler 4 capítulos no outro dia. Se eu li 5 capítulos no outro dia, não tem problema eu ler menos capítulos, mas eu fico com aquela coisa de ter que ler pelo menos 3 capítulos por dia para que eu possa terminar aquele livro no prazo que eu quero. Principalmente nós que fazemos resenhas e nós temos parcerias, a gente estabelece prazos para essas resenhas estarem disponíveis. É muito importante fazer essas metas para que a gente saiba que a gente vai cumprir com a nossa palavra pro parceiro que tá esperando aquela resenha sair. Então, se tu tem algum prazo para fazer essa leitura, divide ela em capítulos. Não fica tentando ler o livro inteiro num único dia, principalmente se é um livro que tu sabe que tu não vai conseguir, ou tipo, é um livro que não é uma leitura muito confortável para ti. Tenta dividir um pouco mais. Se tu é uma pessoa que tem pouco tempo durante o dia, divida. Número 7. Aprenda a ler em diferentes mídias. Eu sempre fui uma pessoa que eu lia tanto livros físicos quanto e-books. E-books eu sempre li no meu celular, até que eu comprei um e-reader. E hoje eu leio no meu e-reader, mas eu também tenho livros no celular. E mais recentemente, como eu sou uma pessoa muito sem tempo e quando eu tô em casa, eu tô com meu filho no colo o tempo todo, eu aprendi a ler em audiolivro. Então, aprender a ler em diferentes mídias é ótimo para quem quer ler muitos livros ao mesmo tempo. Não só ao mesmo tempo, mas terminar o mês com bastante livros lidos, porque mesmo que tu esteja, sei lá, cozinhando, fazendo alguma coisa, tu pode estar ouvindo o audiolivro, ou se tu estiver em pé no ônibus e não consegue abrir um livro físico muito pesado, tu pode estar lendo no e-reader ou no teu celular. Então eu acho ótima a dica de conseguir ler em diferentes mídias, para que independente da situação, tu sempre consiga estar lendo um livro a qualquer momento do teu dia. Número 8. Liste a sua lista de leituras do mês. Pega a tua TBR, os livros que tu tem pra ler e divide eles em meses. Por exemplo, os livros que eu comprei no mês de outubro, eu pretendo ler no mês de novembro. Então já coloca todos eles ali. Quando tu pega um, volta pra dica número 6 e estabelece as metas de capítulos ou páginas para que tu consiga manter essa TBR. Mas ter uma lista dos livros que tu quer ler naquele mês vão te ajudar a não ficar se desviando disso e terminar o mês com aquela lista sempre pronta, porque tu vai olhar para aquela lista diariamente e vai se cobrar em continuar lendo aquele livro. Número 9. Conheça a tabela Schutz e o ponto verde. O que diabos é isso? A tabela Schutz, ela é um tipo de treinamento para leitura dinâmica. Eu não acho muito válido sair fazendo leitura dinâmica aí de tudo quanto é livro, porque às vezes tu pode perder alguma coisa no processo. Eu gosto de ler os livros um pouquinho mais devagar, tirar anotações e etc. Mas algumas partes dos livros eu faço meio que uma leitura dinâmica. E como é que eu treino para isso, para eu ler um pouco mais rápido e não perder tanta informação? Eu uso a tabela Schutz e o ponto verde. A tabela Schutz, ela é uma tabela de números que a ideia é que você fique olhando apenas para o centro da tabela e consiga localizar todos os números na ordem. Então tu pega um papel com a tabela, uma caneta e marca os números sem olhar para eles, olhando apenas para o centro da tabela, vai localizando e riscando os números. E o ponto verde é uma espécie de meditação com afirmações. O que essa meditação do ponto verde faz? A ideia é que olhando apenas para o centro da folha, ou seja, para o ponto verde, tu consiga aos poucos ampliar a tua visão periférica e conseguir ler a folha sem precisar olhar para cada uma das palavras. Então isso é muito legal, porque apenas passando o olho por uma folha, às vezes a gente consegue ler muito mais palavras do que a gente conseguiria sem esse treinamento. Então eu não preciso ficar passando o olho palavra por palavra, olhando para uma palavra no centro de uma frase, eu consigo ler a frase inteira. Então esse treinamento diário é ótimo para quem quer ler mais rápido.
Lá no meu blog, no Nerdfox, eu vou disponibilizar como download para vocês imprimirem uma folha completa com a tabela Schutz, com várias tabelinhas para vocês irem treinando, mas vocês encontram esses e outros exercícios em vários sites da internet e até mesmo aplicativos para o celular. E número 10, que é a mais importante de todas, é aceite o seu ritmo, não fique se cobrando tanto. Tu tá lendo 2 livros por mês hoje, não queira que no mês que vem tu vá ler 15 livros. Isso não vai acontecer e é capaz que tu fique frustrado com uma meta tão diferente assim. Eu geralmente vou pelo mês passado. A minha meta sempre é de 4 a 6 livros, mas se no mês passado eu li 9, eu vou tentar ler 9 também. Ou pelo menos eu vou tentar ler a mesma quantidade de páginas. Então, quando eu termino de ler um livro, eu anoto no meu caderno de leituras o nome do livro e a quantidade de páginas que eu li. Eu divido por mês, então eu sei quantos livros eu li naquele mês e a quantidade de páginas lidas naquele mês. Então, se eu não conseguir ler a mesma quantidade de livros, talvez eu consiga ler a mesma quantidade de páginas. Algum livro pode ser mais grosso, algum livro pode ser, por exemplo, o Witch, que é 1000 páginas, e daí talvez eu leia só um livro no mês inteiro. Eu sei a quantidade de páginas que eu consigo ler em média por mês e eu sei a quantidade de livros que isso dá. Então eu não estabeleço metas tão gigantes assim e eu sempre fico transferindo. Se esse mês eu tinha a meta de ler 7 livros, mas 2 deles eram gigantes e eu li só 4, então eu vou transferir esses 2 livros que sobraram pro mês que vem e vou adicionar apenas mais 2. E aos poucos, se eu terminar os 4 livros do mês, eu vou adicionando outro. Mas a minha TBR sempre vai estar listada e eu sempre vou ter a realidade de páginas que eu consigo ler. Eu nunca vou estabelecer uma meta muito gigante pra um mês ou pra um ano, que eu sei que eu não vou cumprir, porque isso me deixa muito frustrada. Quando eu sei que eu tenho, tipo, 300 livros pra ler e eu só consegui ler 20. Por isso, aceite o seu ritmo, treine a sua leitura, carregue sempre 2 livros contigo, leia em qualquer momento, em qualquer mídia e tu vai ver que vai aumentar a tua lista de leituras do mês. Espero que vocês tenham gostado novamente, não esquece de deixar aquele like. Se vocês quiserem comprar algum vídeo, comprem com o meu link que está aqui na descrição. Passa lá no blog para baixar a tabela Schutz e participar do nosso sorteio. Um beijo e até a próxima!